Bem-vinda ao Mulheres Apaixonantes. Eu sou Gislande Jardim, eu sou advogada, sou mediadora de conflitos e especialista em relacionamentos abusivos. E aqui eu ajudo você a libertar-se deste relacionamento abusivo que você pode estar vivendo e a construir o verdadeiro relacionamento dos seus sonhos. Então, neste vídeo de hoje, nós vamos dar sequência àquela série de vídeos com o título Eu Não Consigo Sair do Relacionamento. E agora, neste vídeo, então, nós vamos trazer os seguintes temas. Qual é o melhor momento para sair de um relacionamento abusivo? Qual é o melhor momento que você tem para fazer isso? Onde também que eu, como especialista nessa área, atendendo várias mulheres, percebo que elas estão mais errando ao tentar sair de um relacionamento abusivo. E, no final, eu vou te dar também passos de como você faz para sair deste relacionamento. Eu vou te dar um passo a passo. E, no finalzinho, eu ainda quero te dar um bônus com algumas palavras finais que podem fazer total diferença para te apoiar nessa jornada, que eu sei, ela é muito desafiadora. Ela é muito desafiadora para nós mulheres, para você que está aí num relacionamento abusivo. Eu já passei por isso e eu sei o quanto isso toma da gente coragem, toma persistência e muita autoconfiança e esperança no futuro. Então, agora eu vou falar dessas questões muito importantes. E vou começar, então, com esse primeiro tópico. Qual é o momento? Qual é o momento para você sair de um relacionamento abusivo? Existe um momento apropriado? Qual é esse melhor momento para fazer isso? E veja bem, nós temos muito medo de nos entregar, não é verdade? Nós temos muito medo de nos apaixonar por uma pessoa, principalmente se você já viveu um outro relacionamento desse tipo. Mas o que, na verdade, o medo está aí escondendo é que temos muito mais medo de soltar uma pessoa. Nós temos muito mais medo de perder uma pessoa, deixá-la ir quando nós nos envolvemos com ela, quando nós temos um sentimento tão puro e um sentimento tão forte que é o amor, que é a paixão. E nos casos de abuso, o que acontece? Não é muito fácil, aliás, não é nada fácil identificar este melhor momento de abrir mão do relacionamento, de soltar esta pessoa. É muito mais difícil você fazer isso num relacionamento abusivo, abrir mão, soltar essa pessoa, do que num relacionamento comum. E você vai entender por quê. É porque essa pessoa, ela é destrutiva, mas quando ela te conquista, naquele momento inicial da conquista, ela parece perfeita. E aí o que vai criando para você é uma ilusão de que ela te ama muito e que também suas ações no presente momento são justificadas. Essas ações, elas têm uma justificativa. E você mesma cria justificativa para blindar essa pessoa, para que você a mantenha sempre naquela ilusão de que aquele amor, de que aquele sonho que era o inicial, ele vai voltar. Na verdade, o que você está com medo de abrir mão não é do que está acontecendo neste momento, não é do que você está vivendo neste momento, mas sim daquele sonho, da esperança de um dia voltar a ser daquele jeito que foi nos momentos iniciais, de ser aquele conto de fada, de ser aquele amor, daquele homem ser aquele homem que você nunca encontrou, desse amor voltar e é um amor que você nunca viveu. Então, essa ilusão é ela quem cria e que mantém esse ciclo de desculpas e mentiras que você mesma dá para justificar as ações deste homem que agora está na sua frente. E para você não ver as falhas dele, a sensação de culpa que você coloca em você mesma ainda faz com que você seja cúmplice deste abuso, ainda faz com que você própria mantenha este homem na sua vida, cometendo
este abuso de maneira tão constante e repetitiva contra você? Qual é outra ilusão também que você cria? É a ilusão de acreditar que você tem capacidade de decidir, capacidade de escolha, capacidade de decidir alguma coisa nessa relação. Na verdade, minha amiga, você não tem nenhuma capacidade. Você não tem nenhuma escolha. O tempo todo é ele quem sempre está certo. O tempo todo é ele quem define. É ele quem distorce tudo para dizer que a razão está com ele. E aí, sem perceber, a sua opinião, os seus desejos, nunca tem o menor espaço. Nunca tem o menor espaço de se realizar, porque nem mesmo o valor tem. Suas questões, seus desejos e sonhos não têm a menor importância. E o que acontece é que você não percebe o quanto isso é renegado, o quanto isso não é atendido. E o que você faz é que acaba, muitas vezes, você deixando as coisas como estão. Você acaba, inclusive, fazendo muitas coisas que você nem deseja e que você não gosta, que você jamais faria se estivesse sozinha. E, infelizmente, o que você faz é dizer para você mesma que foi uma escolha sua, que você fez aquilo por amor, porque você ama aquele homem, porque ele merece que você faça isso por ele e que você merece manter as coisas como estão, que você faz isso porque quer, para manter este amor, para o agradar. Então, este relacionamento, ele te afasta de familiares, ele te afasta de amigos, e o pior de tudo, o relacionamento, a pessoa a quem ele mais afasta de você é você mesma. Ele te afasta de você. Você acaba sendo privada de fazer coisas que você ama muito fazer. Você se priva de ir a lugares, de visitar pessoas, de ter prazeres que são imprescindíveis para a sua vida, para a sua autoestima, para a sua sanidade. E é justamente pelo fato de terminar um relacionamento destrutivo. Então, neste cenário, o que você fica consciente é de que terminar, na verdade, de que encerrar, interromper um relacionamento destrutivo requer muito mais do que conversas. Fazer isso é uma atitude individual e solitária sua. E por isso é necessário coragem, é necessário muita força, é necessário uma firme determinação por você mesmo. Porque além de você não ter a parceria dele ou o interesse dele de terminar, de acabar com essa relação, a menos quando ele te descarta, que aí já não é o seu desejo, quando você tem o desejo de fazer isso, você não vai ter o apoio dele. Você provavelmente está no momento em que você está sozinha, porque você rompeu todos os seus relacionamentos da sua vida, provocada pelas coerções dele, para que você fique isolada e ele age em cima de você de uma maneira destrutiva muito mais fácil para ele. Então, vai exigir de você, sim, uma firme coragem, determinação, força e também que você objetivamente crie um plano e execute esse plano muito bem claro para você. Assim que esse relacionamento é identificado para você como destrutivo, é necessário que muito rapidamente você haja para acabar com essa relação. E quanto mais você protelar isso, quanto mais você procrastinar todo o seu plano, todas as ações deste plano, quanto mais o relacionamento durar, você já deve ter percebido como vai ficar ainda mais difícil para você se liberar. Porque menos ainda você tem força, mais você está enfraquecida e menos pessoas da sua vida você terá por perto para te apoiar. Terminar um relacionamento, ele já é muito difícil quando é um relacionamento normal. Imagine quando ele não é este relacionamento.
Mesmo que haja sofrimento, demora, várias questões que conturbem essa separação, no final, as duas pessoas acabam se conscientizando dos seus atos e das consequências e elas se comprometem com o término, dure o que durar. Mas nesse tipo de relacionamento não é assim. Porque no final não acaba tendo um interesse mútuo. Quando você decide isso, você ainda vai ter muito a resistência, a pressão e os fatos e as ações mais destrutivas dele para que você desista. Então, é como você nadar contra uma correnteza que tem uma capacidade de convencimento, de dissuadir você muito forte. Essas pessoas têm sim. Estes homens abusivos, eles têm isso como uma das principais armas. Então, é muito difícil você dar estes passos. Mas existe sim um caminho certo. Existe um passo que você pode trilhar de maneira segura. Este passo, todas essas ações internas, todos esses desenvolvimentos que você precisa de conhecimento, eu ensino sim as minhas alunas no meu método. E é vital que você tenha um passo, porque ele coloca o relacionamento e este próprio homem abusivo tende a colocar sua sanidade, sua vida em risco. Mesmo quando não é um relacionamento cercado de violência, mas só de a sua vida emocional, a sua sanidade psicológica está ameaçada, já é um risco para você. Então, relacionamentos destrutivos devem ter um ponto final. Seu relacionamento, você precisa olhar para isso e ter este passo a passo. E essa decisão, ela, melhor que parta de você, de que é a pessoa que sofre o abuso. Muitas e muitas mulheres que chegam até a mim tão enfraquecidas, elas inclusive dizem uma coisa que eu vou falar para você aqui agora, como uma tábua de salvação, elas estão tão sem forças, as forças estão tão minadas, que elas ainda transferem para o abusador essa tarefa de colocar um fim na relação, achando que isso vai facilitar as coisas para elas. Elas ficam tão impedidas de voltar com essa pessoa que aí elas não têm outra saída. Então, elas colocam para elas essa maneira de deixar o outro terminar como uma forma delas não terem mais nenhum tipo de espaço, nenhum tipo de chance para insistirem na relação. Mas é uma triste ilusão, porque além dela ter essa separação provocada por ele, e geralmente é no momento que ela está muito forte, aí é muito mais fácil você ficar numa situação de baixa autoestima. É muito mais provável que seu amor próprio está lá embaixo, que a sua falta de força provoque você a insistir a ele para voltar. E, na verdade, essa é a tática dele. É ainda minar sua força para ter você ainda mais na mão dele. E muitos fazem isso de maneira cíclica, para cada vez que você voltar, ele ter você muito mais enfraquecida e você se tornar um alvo muito mais fácil para a diversão dele. Porque é isso que você é o tempo todo. Então, de fato, você pode até levar de uma maneira estratégia que ele faça isso. Mas desde que você tenha um plano muito claro, muito bem elaborado, de que a sua manobra é uma manobra onde você está forte emocionalmente, forte psicologicamente, e ele vai corresponder da maneira que você planejou, para que você não caia de novo na armadilha dele. Lembre-se, você está mexendo com pessoas muito inteligentes. Esses homens, nesse jogo estratégico, ele, via de regra, tem muito mais habilidade que você. Imagina quantos anos ele vem treinando para isso. Você, na sua boa-fé, não consegue nem imaginar as táticas que ele tem que você não pensou. Então, isso, se você criar esse plano estratégico, você realmente, isso deve representar uma vantagem para o rompimento. E deve ser um plano de maneira tal que qualquer manobra dele não atinja na sua força de vontade, na sua autoestima e no seu amor próprio.
Então, nunca, nunca use essa manobra quando você está sem força para terminar o relacionamento, porque você ainda vai ficar muito mais enfraquecida. Nunca use essa tática que muitas mulheres fazem. Ah, vou ficar até o dia que ele terminar. Então, agora, vamos nós duas olhar juntas para o momento mais propício para você fazer esse rompimento. Eu acabei de dizer, é muito difícil, mas existe, claro, sim, algum momento que isso é mais fácil para você. Primeiro, você precisa saber que o comportamento estratégico de um abusador, ele passa por 3 fases. Alguns psicólogos e especialistas falam de 5 fases, mas mesmo sendo dividido em outras fases, tem 3 blocos específicos, que é a primeira fase, que é a idealização, a segunda, que é a desvalorização, e a terceira, que é o descarte. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe que é muito importante você ficar consciente. A fase do descarte não significa um descarte literal, que ele vai abandonar, que ele vai te largar fisicamente e terminar tudo. Pior que isso, na maioria das vezes, o que significa é uma imposição de um tratamento frio ou muito silencioso que faz parte desse ciclo de abuso, para levar você a sentir determinadas emoções que ele sabe que ele vai provocar, para voltar para uma outra fase que alguns especialistas chamam de lua de mel, mas é mais ou menos igual à fase de idealização. As ações são muito parecidas. E essa questão dele levar você a sentir esse sentimento pode fazer com que muitas vítimas permaneçam presos nesse ciclo como abusador. Quando ele gera o descarte, isso provoca em você uma sensação de abandono tão forte que leva você de novo a ficar frágil para a próxima fase, que é onde ele pede perdão, ele cria uma situação de lua de mel e volta a idealizar o que será o novo relacionamento. Muitas mulheres ficam dezenas e dezenas de anos num relacionamento assim, até a vida toda, por causa exatamente de ficar presa neste ciclo. Então, é por isso que a vítima, muito antes é por isso, por causa deste comportamento e deste risco de quando você chegar ao descarte, você ficar muito sensível, é que eu aconselho para que você, muito antes deste momento, você seja capaz de abandonar esse relacionamento. Seja esse descarte um descarte real, onde ele manda você embora mesmo, seja esse descarte psicológico, apenas pelo silêncio e apenas pelo comportamento dele evasivo, pelo comportamento dele de ficar ausente. Então, rompa este ciclo bem antes do descarte. Como você está aqui assistindo esse vídeo e percebendo que há estes ciclos, você vai perceber o ciclo da idealização, o ciclo do descarte, e vai perceber o que está no meio desses 2 ciclos, que esses são os momentos cruciais da relação. Quando você está no ciclo da idealização, você já vai saber que em seguida vem o que está no meio, que é a desvalorização. E, por fim, vem o ciclo da indiferença, do silêncio, da ausência, mesmo que não seja física. Então, ou melhor, o ideal seria mesmo você romper logo na fase da idealização. O segundo momento ideal para você sair é quando você identificar algumas características, algumas atitudes bem claras de que o abuso vem pela frente. Então, eu vou deixar aqui bem claro para você algumas dessas atitudes e as outras serão bem semelhantes. É claro que esses comportamentos são infinitos, a criatividade dessas pessoas, desses homens, são ilimitadas, é uma criatividade ilimitada, mas é possível você, a partir de alguns exemplos estruturais, você ver todos os outros da mesma maneira. Então, se o seu parceiro te humilha e te coloca para baixo, quando vocês estão entre amigos, quando vocês estão entre familiares, ou também quando ele te elogia muito na frente deles
e te coloca para baixo quando vocês estão sozinhos, logo que você sai de perto deles, é um sinal de alerta para você começar a observar mais este homem. Outra coisa que eles fazem muito, se as suas opiniões frequentemente não são aceitas e você constantemente é controlada em todos os aspectos da sua vida, em todos os seus comportamentos, nas suas roupas, ou nos seus pensamentos, ou na sua fala. Se durante toda a conversa que vocês têm, a opinião dele é que sempre predomina, tudo que você fala é suplantado pela perspicácia, pela inteligência dele, é tudo como ele quer, é tudo a sabedoria dele. Ele é que fala no final e você tem que aceitar. Também comece a observar outros comportamentos. Um outro sinal de alerta, e esse é muito grave, é que se a sua autoestima é constantemente afetada, atingida e até destruída, esse parceiro frequentemente fica apontando defeitos mínimos em você todo o tempo. Fique também alerta para você observar outros sinais. E por que eu estou dizendo o tempo inteiro? Fique alerta para observar outros sinais. Porque você não pode concluir por uma atitude só ou outra isolada. Você precisa acompanhar essa pessoa. Normalmente, uma pessoa consegue te enganar por 3 meses, ou menos, se você está atenta. Então, se você observa um conjunto de atitudes, é que você vai formar a opinião sobre essa pessoa. Outra coisa que é muito importante você observar é quando você compartilha seus sonhos, seus desejos, suas promoções, seus sucessos. Como ele se comporta? Como ele se comporta diante de você compartilhar com ele seus sonhos? Ele te faz perder a perspectiva desses sonhos? Ele desanima você? Ele minimiza suas conquistas? Dizendo, tá bom, que legal. Como que ele reage? Isso também é importante. E sabendo disso, você, inclusive, pode provocar algumas conversas sobre isso, para ver a reação dessa pessoa. Porque, normalmente, é uma reação muito instantânea, é uma reação muito inesperada da própria pessoa. Ela consegue ser autêntica ao te devolver isso. E aí você percebe qual é o comportamento dele diante dessas situações. E aí você faz uma pesquisa consciente do que você está fazendo, não simplesmente ficando à mercê dele durante todas as interações. Você pode ser intencional mesmo, desenvolver alguns assuntos para que você possa, logo no início do relacionamento, entender como funciona a mente dessa pessoa, como funciona o comportamento, o caráter dela. Outra coisa que você vai perceber é que a pessoa que abusa, ela não aceita os próprios erros. Aliás, ela nem aceita que ela comete erros. Ela sempre dá uma desculpa para justificar o comportamento dela. E costuma, muitas vezes, ela responsabilizar você por aquele comportamento. Quando ela não consegue muito sair fora, dizer, não, quando ela tem que assumir, né, que ela errou, ela coloca a culpa em você. Então, você pode observar também este conjunto de atitudes. Outra coisa que você pode também ir observando, e isso quando o relacionamento já tem mais um tempo, é se a confiança sua nessa pessoa está minada, ou se já até acabou, ou se a confiança mútua já acabou. Porque ele também, por ele não confiar em si próprio, perde a confiança em você. Ele projeta a imagem e o comportamento dele em você. E aí, como ele não é confiável, ele também passa a não confiar em você. Mas você já pode, logo no início, observar como está a sua confiança nele. Porque esse sinal se manifesta primeiro do que a confiança dele em você está abalada. Outra situação que é muito comum e que ela se manifesta inevitavelmente nos relacionamentos abusivos é que não há menor sinais de cumplicidade. Porque como esse relacionamento, a base dele é o poder e não a conexão, é impossível haver cumplicidade entre vocês. Um dos dois também não quer mudar.
ou os dois. Normalmente, quando você percebe que ou você ou ele já não quer mais mudar, ali o relacionamento já está bastante minado. Não existem também planos de vida em comum entre vocês. O sexo, muitas vezes, é um sexo ruim ou danoso, geralmente para você. Você geralmente faz concessões para agradá-lo. E é claro, não é nem necessário dizer, mas eu vou dizer aqui para ficar completa essa lista, o amor já acabou. É claro que essa lista ela é um padrão. No entanto, existem muitas variações deste tipo, mas que levam a você chegar ao fim desses pontos que nós acabamos de dizer. Seja como for, ou seja, a que altura vocês estão, você precisa sair da garra deste vampiro. Então, se você está no início, na fase de idealização, será ótimo se você captar que este relacionamento, o futuro dele, é isso, esse cenário que nós acabamos de dizer, ou seja, se você captar que esse relacionamento é abusivo, saia imediatamente. Se, infelizmente, você passar dessa fase e ainda não chegou a essa conclusão, faça isso nessa fase, de preferência no início da fase de desvalorização, onde ele já começa a te humilhar, a tentar minar suas forças, a tentar te deixar insegura e perder sua autoconfiança e sua autoestima. Se você ainda não consegue neste momento e já começa aquela fase em que ele começa a te anular, te desprezar e te silenciar, então, ainda assim, você pode começar a fazer seu plano e, principalmente, colocar os passos dele em execução. Eu agora quero te trazer um dos aspectos que eu mais atendo, uma das falas que eu mais escuto das mulheres e que me fizeram criar um conjunto, um pequeno conjunto dos principais erros que as mulheres cometem ao tentar sair de um relacionamento abusivo. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. E o primeiro deles, e que é o mais comum, você já deve imaginar, né? É você não sair dessa relação quando você descobre que está numa relação dessa. E, infelizmente, quanto mais tardiamente você descobrir, mais tempo você vai levar para se convencer de sair. Exatamente. O maior erro ainda leva você a permanecer nesse erro. Quanto mais tarde você descobre, mais tempo você leva para sair. E quanto mais tempo você leva para sair, mais você vai ficar e mais difícil vai ser. Então, permanecer muito mais tempo do que você deveria tira cada vez mais da sua própria vida, porque tempo é irrecuperável. E quanto mais tempo você dedicar a esse lugar, a essa situação, a este relacionamento que está tirando sua vida, menos vida, numa questão objetiva de tempo, você vai ter. Então, talvez você não pensava que esse relacionamento era ruim, que, na verdade, você nem iria conhecer este sofrimento. Mas, infelizmente, o que você ganhou todo esse tempo ficando aí foi piorar ainda mais toda a sua vida, piorar todas as outras áreas da sua vida, detonar o seu quadro emocional. Você pode ainda ter criado doenças físicas para você. Você pode ter ainda criado, ou, se você ficar mais tempo, criar mais ainda diversos outros problemas. Problemas, por exemplo, como financeiros, sociais, problemas morais. E aí, o que provoca em tudo isso é você demorar ainda mais se recuperar quanto mais tempo você ficar. E é um ciclo tão destrutivo, porque quanto mais seu problema aumenta, mais também você tem medo de ficar sozinha para lidar com este cenário que você acabou criando, ficando e protelando e procrastinando a sua decisão. Quando eu saí do meu primeiro relacionamento abusivo, e que eu fiz isso, eu procurei uma ajuda na época, eu fiz vários cursos, e uma das frases que eu mais escutei, que fez total diferença na minha vida, quando você está se afogando, jacaré parece toco que vai te salvar. Mas imagina
você abraçada com um jacaré. E é exatamente este risco do próximo relacionamento ser um jacaré, ser um outro relacionamento abusivo. Que ainda você debilitada, entrar nesse cenário, imagina para onde você vai. Imagina como vai parar você, sua autoestima e seu amor próprio. Isso é um erro muito grave. Eu cometi esse erro. E muita gente acha, como eu também achei, que a solução era simplesmente sair do relacionamento, era terminar aquela situação e que eu estaria curada, que eu estaria pronta, que eu poderia dar qualquer passo na minha vida, mesmo com uma situação financeira, ou social, ou moral, ruim ou emocional. Terminar, é claro, que é um passo decisivo. Ele não é só importante, ele é essencial, pois ficar no abuso piora cada vez sua condição, traz cada vez mais consequências sérias para você que é vítima dele. Você não consegue também se curar e curar dessas consequências todas se continuar naquele mesmo ambiente, sofrendo e sofrendo. É como uma ferida aberta, onde você fica constantemente machucando aquela ferida. Ela jamais se cicatriza, ela jamais se cura. Então, sair não é só importante, é crucial, é vital para a sua vida. Só que o relacionamento abusivo em si não é a causa, não é a origem, não é onde, não é a fonte do seu problema. A fonte do seu problema está dentro de você. Ela estava antes do relacionamento. Foi isso que fez com que você se atraísse por essa pessoa e ela se enxergasse como uma vítima propícia para os abusos dele. É como você não se coloca em prioridade. É como você direciona a sua vida para atingir e agradar os outros. Este é o seu padrão. É um padrão que você provavelmente registrou lá na sua infância. E se você não lidar com isso primeiro, antes de entrar em qualquer outro relacionamento, você corre o risco. É mais do que um risco. É como um imã que vai sempre atrair. O padrão é um imã que vai sempre te levar a atrair o mesmo tipo de situação. E então, enquanto você não alterar esse padrão, enquanto você não alterar o padrão que te leva ao abuso, imagina onde você vai. Você vai continuar atraindo pessoas do mesmo tipo para a sua vida. E isso, repetidas vezes, imagina o que provoca em você. É como você está com a pele machucada, ela está quase cicatrizando, mas você fere de novo. É como você sai do local onde te queima e depois você vai para um outro lugar que queima de novo. Imagina como fica mais difícil levar você a totalmente se cicatrizar. Imagina a cicatriz que fica numa pele de uma pessoa depois de repetidas lesões no mesmo lugar. Então você percebe, esses dois erros são como dois pilares e são muito graves, são erros centrais para simplesmente fazer você circular entre um ou outro relacionamento quando não se mantém no mesmo relacionamento, indo e voltando para ele. É o seu padrão de crença, de medos e de situações graves que você viveu no seu passado. Para este vídeo não ficar muito grande também, existe um vídeo que eu gravei falando exatamente sobre crenças, sobre os seus medos, ainda mais graves que te levam para essa situação cíclica na sua vida, para repetir esse padrão. Clique em algum lugar nesse vídeo que você vai ser remetida para esse novo vídeo que fala sobre crenças e medos. E por que eu fiz esse outro vídeo? É porque quando você percebe a complexidade desse assunto, é que também você percebe que você precisa de conhecimento, você precisa alimentar a sua mente para mudar paulatinamente como você se vê, o que você constrói para você a partir desse padrão. E aí você também tem condições de alterar este padrão através de técnicas que mudam todas as suas crenças, mudam sua relação com você mesmo, com o mundo. Isso faz com que você vai se transformando tanto até você se transformar numa máquina, numa mulher apaixonante. E aí, então, é que você consegue construir o relacionamento de seus sonhos. Então, clique em algum lugar dessa tela que está aparecendo para você também, para que você possa, depois para você também,
você não consiga fazer isso agora, salve aí este link na sua tela para você ser direcionada no momento que você puder assistir um vídeo sobre os medos e crenças que te levam e constroem este padrão que você tem, que está te levando para relacionamentos abusivos. Agora, então, vamos falar do passo a passo. Como, então, sair de um relacionamento abusivo? Veja bem, alguns relacionamentos podem chegar a um ponto tão complicado em que terminar não tem outro jeito. Terminar é o que é necessário. Terminar é o único caminho. Terminar é a única chave. Só que nem sempre, mesmo sabendo disso, esse objetivo é tão fácil de conseguir. Então, agora eu vou te dar um resumo. Eu vou te dar um resumo de como que eu construo isso com as minhas mulheres apaixonantes, como que as mulheres chegam lá no meu curso, como ela consegue construir isso no meu método. Mas para que você se sinta segura, né, aqui, logo depois que você assiste esse vídeo, para que você possa também ficar forte e plena ao final dessa jornada desafiadora, mesmo assistindo a esse vídeo, com esse resumo, você já vai ter alguns pontos que você pode colocar em prática. E aí, você já vai começar a sentir um alívio dessa pressão infernal que você está vivendo. Qual que é o primeiro passo, então? Você deve, necessariamente, conhecer as características que fazem de você uma presa fácil para este abusador. É incrível, porque ele conhece as suas características, ele conhece os seus pontos fracos, e você não. E o fato de você não conhecer e ele conhecer te coloca numa situação extremamente vulnerável. Então, comece a fazer para você a seguinte pergunta: por que esse tipo de homem me escolhe como alvo? O que em mim está fazendo ele ser tão atraído pelas minhas características e que me torna tão frágil diante das artimanhas dele? Sim, é isso mesmo. É claro que tem algo dentro de você. Algo dentro de você que corresponde, que está respondendo às atitudes abusivas dele exatamente da maneira que ele precisa que você responda. Seja você sozinha com ele, seja você na vida social, seja você no seu relacionamento na vida profissional, ou com os familiares, ou a forma que você comporta-se no relacionamento amoroso, faz exatamente com que você seja essa presa fácil. Então, comece a fazer essa pergunta. E em cada momento, dissocie, afaste-se dele. Não fique olhando para ele, tipo, se sentindo vítima. Olha como ele me trata. Olha o que ele faz. Mas volte-se para você. Como que eu estou reagindo a isso? Como que eu me sinto quando ele fala ou faz dessa forma? Além disso, como que eu reajo? É a sua reatividade, não a sua ação. Porque quando a sua ação está livre, que é o que você vai atingir ao fazer esse exercício, perde a conexão de exatamente estar correspondendo, estar reagindo, estar respondendo às ações dele. Então, você desconecta. Este jogo perde. Essa chave fechadura não mais se encaixa. É como se você mandasse um chaveiro mudar o segredo. É exatamente o que você faz. Você muda o segredo desse encaixe. Então, veja se você consegue encontrar esse padrão. E agora eu vou te dar alguns exemplos de alguns possíveis padrões. Você tem necessidade de agradar o tempo todo as outras pessoas? Essa é uma necessidade sua própria, independente e fora deste relacionamento? Você já era assim? Ou você tem medo de gerar conflitos? Você é uma pessoa que, quando tem conflitos, você vira uma paisagem? Porque você não quer participar? Você não gosta, inclusive, você tem pânico de você a geradora de conflito, para que você não seja o alvo das raivas, das atitudes agressivas provocadas pelo conflito? Será que você tem pânico, diferentemente, de ser abandonada? É de ser rejeitada? Será que esse é um padrão seu? Olhe na sua infância, olhe nos fatos que você viveu de possíveis situações de abandono e como era a sua emoção. Será que você tem problema grave de autoestima? Como você se enxerga? Como você olha no espelho e se vê? Você se admira? Não simplesmente pela sua forma física, mas pela pessoa que você é. Você é grata por quem você é?
Isso pode também ser um sinal seu. Ou você se vê como uma pessoa que é emocionalmente dependente. Quando você vai escolher uma roupa, você sempre quer ter alguém para te ajudar? Quando você vai para um lugar sair, você não consegue fazer uma escolha sozinha? Quando alguém te convida para sair para algum lugar, você sempre deixa que ele escolha? Quando você está em situação de conflito, que alguém quer algo e você quer outra coisa completamente oposta, você abre sempre mão para o outro não ficar chateado, ou porque você tem insegurança de que sua escolha seja pior e alguém depois te recrimine por isso? Quando você quer escolher uma coisa que o outro não gosta da sua escolha, que ele vai ficar chateado, você abre mão ou insiste e você atende você, ou você está sempre atendendo ao outro. Um outro sintoma, pergunte a você, eu tenho complexo de rejeição? Complexo mesmo de rejeição. É muito mais do que o medo de ser rejeitado. É um complexo. Você está constantemente olhando em volta se a situação causa para você um desamor, alguém que desaprova você, alguém que não gosta da sua presença. Você sempre acha que está sendo preterida em uma situação, que os outros são elogiados e você não, que tudo que acontece com os outros é bom e com você é ruim. Esse é um complexo de rejeição. No seu trabalho, por exemplo, a ideia de todo mundo é aceita, a sua nunca. É um complexo de rejeição. Ou, por outro lado, você é uma pessoa muito insegura, muito tímida. Você sempre está levando uma vida solitária. Na escola, você nunca era convidada para as festas, você só tinha uma única amiga quando tinha, você não tem amigos, você não quer sair porque você tem medo, se você chega numa festa, você está sempre pelos cantos. Então, você é esse tipo de pessoa, solitária porque é tímida demais, insegura? Você nunca lança uma conversa quando está na roda, pelo contrário, você está sempre tendendo a escutar e ficar calado. Então, comece a olhar este tipo de padrão. Você pode ter um ou mais desses padrões que eu acabei de falar. Tem um outro padrão que esse é muito comum entre as mulheres. É alimentar a expectativa de viver um amor tipo conto de fada. Você é dessas que alimentava, sonhava que um dia você vai encontrar o seu príncipe e ainda pensa que existe um homem perfeito e um príncipe para você. Então, essas são algumas das possíveis brechas, portas de entrada de pessoa, de homem abusivo. Para o abusador, ele precisa de um acesso até você. Quando ele não tem acesso, ele nem chega perto. É como uma atração bem, bem forte. Ele precisa, a fome e a vontade de comer. Então, quando você identifica o seu padrão, quando você lida com o seu padrão, quando você cuida de simplesmente enxergar que isso é uma crença, você tratando isso, você desconecta, perde a graça, sabe? Então, é você mesmo que deve abrir essa caixa de Pandora em você. Isso vai te fazer muito bem. Pode causar algum desconforto, mas é muito, eu te garanto, que é muito, muito menor do que toda essa dor que você vive, simplesmente por estar nesse tipo de relacionamento. Então, vale a pena você fazer essa pesquisa. Então, o meu convite para você é você também voltar nas conversas iniciais que você teve, logo que vocês conheceram. E também em vários momentos, em várias conversas, onde aconteceram conflitos, onde as interações, geralmente você saía com uma sensação ruim. Qual era essa sensação corriqueira, essa sensação repetida que você sentia? Provavelmente é uma dessas que eu acabei de relatar para você. Ou insegurança muito forte, timidez, ou a sensação de abandono, ou medo de ser rejeitada. Alguma dessas. Ou está diante de um homem que você fala, não é o meu príncipe encantado. Então, preste atenção ao que você faz, a como você reage, mas principalmente como você se sente. É o seu sentimento que vai te levar a ter clareza de qual é o seu padrão. Olhe também para as suas reações com essa pessoa. Reveja a sua fala, reveja toda a dinâmica da interação e tente captar algo que, quando sua ficha cair, é como abrir uma janela para você e você ver a resposta. Quando você encontra esse padrão, você vai ter a consciência de quais são esses comportamentos que fizeram e ainda fazem essa pessoa tirar constantemente vantagem sobre você, como um brinquedinho que ele manipula para atender simplesmente
a diversão dele, para manter o poder. Porque, como eu disse, é uma relação só de poder, não de conexão. Olhe bem para isso. Olhe bem para você. Disseque esse comportamento em você. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Não é para que você se sinta culpada. Não é para que isso te leve para baixo. Pode sim te causar desconforto, mas é para que você tenha consciência. Este homem, ele é o culpado, porque é ele que está tirando vantagem de uma fragilidade sua. E todos nós temos fragilidades. Ele que se serve do seu ponto fraco para tirar proveito. E pior, para te enfraquecer de maneira inescrupulosa, para te atacar. Então, você não tem culpa de nada. Seu jeito de ser, ele pode e deve ser respeitado por você. É quando nós conhecemos nossas limitações, é que também nós adquirimos nossas forças. Porque ninguém mais vai ter a capacidade de manipular essas fragilidades suas. Você mesma as faz, você mesmo manipula. No outro vídeo eu falei uma frase de um grande sábio que diz assim: rir de si mesma. Quando você tem a capacidade de rir de si mesma, é que você obtém, você adquire uma força além de qualquer medida. Esse é o poder. Quando ninguém mais tira sua força por fazer chacota de uma fragilidade sua, você mesmo já faz isso. Sua fragilidade faz parte de você e você a aceita. Você admira tanto que consegue brincar com ela. Não que a gente tenha que manter as nossas fraquezas, mas a gente pode se amar com essas fraquezas. A finalidade da nossa vida é crescer constantemente. E olhar para a nossa fraqueza é uma coragem essencial para nos dar a capacidade de crescimento. Então, não é para você se culpar. Ele, sim, deveria sentir culpa por ele estar abusando de sua fraqueza, porque ele também tem fraqueza. Então, um ser que nos respeita como somos e tem compaixão das nossas fraquezas, porque, primeiramente, ele tem compaixão de si mesmo. Então, esta pessoa, ela também não tem compaixão de si. E ela não tem coragem de olhar para as próprias fraquezas de uma maneira tão grande que ela ridiculariza o outro para que ninguém veja as fraquezas dela, e nem ela mesma. Então, quando você conhecer suas fraquezas, você não tem ideia do grande favor que você vai estar fazendo para você mesma. E é isso que ajudará você a se preparar de uma forma tão potente, a se preparar e a evitar que ele tenha acesso, que ele afete você. Ele não vai conseguir fazer mais isso, nem ele e nem qualquer outra pessoa facilmente. Principalmente no momento em que você estiver executando seu plano, no momento em que você estiver batendo fora, batendo em retirada deste relacionamento, isso vai te ajudar muito. Porque imagina o que vai acontecer? Ele vai tentar fazer de tudo para te enfraquecer ainda mais. As garras dele vão vir muito mais poderosas. Aliás, essa é uma base essencial. Você constantemente está preparada para lidar com seu ponto fraco, com suas fraquezas, cada vez mais de maneira profunda. Quando você se sentir humilhada, quando você se sentir retaliada por qualquer outro ser humano, mesmo que não seja um abusivo, olhe para aquilo. Aquilo tem uma fraqueza dentro de você que você ainda não conhece. Essa é a maior disposição e coragem de uma pessoa que realmente quer evoluir, independentemente de estar ou não no relacionamento abusivo. Falar desse cenário, agora eu quero falar para você outro ponto. Existe um outro tipo de mulher que os abusadores também são muito atraídos por elas. Qual que é? Características que eu acabei de dizer. São mulheres que aparentam muito determinadas, desenvolvidas, inteligentes, bem colocadas em todos os aspectos da vida dela, ou em alguns principais. E não estou dizendo que as mulheres que têm essas outras características que eu também listei não são mulheres inteligentes e determinadas. Muitas são, claro, mas não aparentam. E, às vezes, essas mulheres que aparentam muito fortes também não são. Todos nós, como eu disse, têm fragilidades. Mas quando eles percebem muito claramente mulheres que chegam se posicionando, eles ficam muito excitados por elas. Por quê?
Porque vencer essas mulheres, humilhá-las, fazerem elas ficarem aos pés deles, faz este homem se sentir vitorioso. O homem que faz isso, ele fica se sentindo muito potente, muito vitorioso. Você precisa sempre se lembrar que os abusivos, que o homem abusivo, ele tem um problema de autoestima muito crônico. Ele tem um problema de autovalorização muito crônico. Eles não gostam de si mesmos, eles não se valorizam. Mesmo os narcisistas. É uma compensação pela própria falta de autoestima. Uma autoestima que ele não assume, que ele nem quer ver. Então, ele se acha uma pessoa grande. Fazendo de que forma? Colocando todos os outros abaixo dele, principalmente a companheira. Então, ter uma mulher com esse tipo de comportamento, com a aparência de quem é muito forte e determinada, tê-la envolvida e tê-la ali nos pés dele, faz ele se sentir muito forte. É um troféu que ele vai, é claro, adorar exibir, para que todos os outros pensem quanto este homem é poderoso. Então, depois que você respondeu às questões sobre você, depois que você entendeu qual é o seu comportamento, o que em você mesma te coloca nessa situação, é hora de você, então, pensar em como conviver com este homem, em como você relacionar com esta pessoa, até que você saiba o que você vai fazer para definitivamente deixar essa pessoa. Então, olha que interessante. Veja se você consegue acompanhar meu raciocínio. Você está nessa teia porque não consegue perceber os seus pontos fracos. Quando você percebe esses pontos fracos, você precisa, então, começar a se comportar de uma maneira oposta a esse tipo de comportamento que você tem como uma mulher fraca neste nível. Então, para dar um exemplo, se você sempre é reativa quando ele te humilha, porque você está escondendo a sua baixa autoestima, a sua insegurança, o seu medo de ser abandonada, como você reagiria se você fosse uma mulher tranquila, segura, que não tem medo de rejeição e nem de abandono? Não é para você reagir, não é para você competir com este homem, porque neste cenário, neste tabuleiro de competição, essa guerra ele ganha. Mas como você reagiria? Como você reagiria sem competição, mas sem também se vincular a este comportamento? De uma maneira tranquila? Você não entraria no jogo? Você cederia, mas com uma clareza de que você está cedendo por uma estratégia? O que você faria? Esta é a pergunta que você deve fazer. E tenha claro que você talvez não obtenha as respostas de imediato. E tenha claro que talvez você precisa fazer algumas tentativas. E tenha claro também que no início, por um tempo, você vai fracassar em suas investidas e em suas manobras até que você tenha, de fato, o domínio e você descubra, pouco a pouco, quais são os comportamentos que te beneficiam. E à medida que você se tornar expert nisso, dominar isso, esse comportamento, aí sim é o momento de você preparar. Uma coisa surpreendente que você vai perceber que vai acontecer é que você começa a perceber os pontos fracos dele também. E não significa que você tenha que usar dos pontos fracos dele da mesma forma que ele usou contra você. Não invente fazer isso. Mas só de perceber vai te dando garantia de que você vai manter e crescer na sua força psicológica e emocional. Você vai ficar muito mais centrada. Você vai valorizar muito mais você e vai permitir cada vez menos que ele enfraqueça você. Principalmente se vocês dividem o mesmo teto. Se vocês não são só namorados ainda, se vocês não têm casas separadas, estão convivendo na mesma casa. Então, você vai ter que chegar um momento, já que vocês convivem no mesmo teto, de ter uma conversa séria com essa pessoa. Então, você vai ter que traçar um plano muito bem feito para que você saiba conduzir essa conversa sempre a seu favor. E se vocês tiverem filhos? Você também vai ter que preparar essas crianças, se forem crianças, ou os filhos adultos, nesse novo modo familiar que vocês vão viver. Se houver questões materiais, você também vai ter que ter uma posição firme. Você vai ter que criar uma situação
ao longo desse seu plano, onde te permita deixar essa casa, ou se é que ele que vai embora, mas que te permita ficar numa condição financeira apropriada. E enquanto vocês estiverem morando juntos, você também vai ter que aprender a dar as respostas ou simplesmente não reagir às provocações dele. Percebe como que isso vai exigir de você um trabalho, um grande trabalho, dedicado, um trabalho que vai ser fruto do autoconhecimento, um trabalho onde, através desse autoconhecimento, você vai recuperando o senso da sua identidade, vai recuperando sua identidade, sua dignidade pessoal e sua força interior. Normalmente, na nossa vida, em condições normais e ideais, nós precisamos de força interior. Imagina numa situação como essa. No entanto, se a sua convivência com essa pessoa for temporária, o ideal é você ir cada vez mais aumentando a distância. Cada vez mais você deve preencher o seu calendário com coisas que sejam somente suas, coisas que você gosta de fazer sozinha. Você tem que tirar a atenção do seu foco a simplesmente criar planos para vocês dois. Você não deve mais perder tempo com estes planos, com este parceiro. Você principalmente precisa investir e aumentar e alargar cada vez mais o seu tempo com você, com outras pessoas, para que você, no momento que rompa, já tenha toda uma vida estruturada em você. E esse rompimento não seja uma ruptura tão grave que te coloca numa situação de fragilidade, ou que te leva voltado para um relacionamento, ou que te faz pular para um novo relacionamento, que corre um risco muito grande de ser abusivo. Mas uma coisa eu quero que você entenda muito claramente. Todas essas atitudes, todas as situações, elas são temporárias. Nada na nossa vida é eterno. Então, assim que você tiver as mínimas condições de você caminhar com suas próprias pernas, de você se virar sozinha, não pense nem mesmo meia vez. Não é nem 2 vezes, não, nenhuma. Nem pense, saia. Você já pensou? Já criou plano suficiente? Apenas age e saia. A única e definitiva atitude a você tomar contra um parceiro abusivo, é silêncio, é deixá-lo. É simplesmente deixá-lo. E agora eu quero falar para você uma situação que você vai topar depois que você passar a alegria de ter saído. Depois que passa a sua alegria de, ai, estou livre, vem o luto. Sim, isso é neurobiofisiológico. As mesmas substâncias que estavam rolando no seu cérebro, saindo do hipotálamo, quando você se apaixonou por essa pessoa, logo depois que passa a alegria de sair da casa dele ou de romper o relacionamento, quando vocês não moram juntos, vem um luto muito grande, vem a saudade dos bons momentos. Principalmente, lembra, na fase de idealização, ele era o príncipe. Então, com este luto, vem uma oportunidade de você entrar num ciclo de querer voltar, na saudade, no retorno daqueles momentos especiais. É muito normal que nessa fase de luto, que segue depois do rompimento, depois de passar essa alegria do rompimento, onde você agora se dá conta que está sozinho, tudo na sua vida fica estranho, fica sem sabor, porque você estava vivendo, tem toda uma energia, tem todo aquele movimento e aquela dinâmica que se quebrou. A sensação que você tem, depois que passa a alegria do término, que você começa a achar da vida que é insossa, porque você começa a lembrar de uma maneira seletiva da fase doce, da fase de idealização, da fase do intenso amor. Mas você tem que lembrar também de tudo ruim que se seguiu, tudo ruim que era a maior parte do tempo que você via, que você também vivia, uma expectativa de viver somente pequenos momentos, pequenas coisas boas. Então, nesse estado, nessa sensação de solidão, o importante é que você comece a sentir você, a reconstruir você, porque essa fase de estar sozinha é muito benéfica. E veja, você não pode mudar uma pessoa com um transtorno de personalidade
um abusivo. Saiba e lembre-se que você até tentou, que você tentou e acreditou que só o seu amor seria capaz de mudar essa pessoa. Você, inclusive, abriu mão de tudo para atender os caprichos e desejos dela. Mas ele nunca, se você pensar, não de maneira seletiva, mas olhar para tudo, ele nunca teve sintonia com você. Ele nunca foi sensível às suas experiências. Ele nunca se sentiu mal quando fez qualquer interação onde você ficava arrasada. Elas não conseguem se realizar em relacionamento. Elas não se sentem especial o bastante e nem acham que você é uma pessoa especial para isso. A melhor coisa que você fez agora, que já cortou a relação, é exatamente isso. E agora, siga. Só para você ter uma ideia, os especialistas definem dessa maneira essas pessoas. Você jamais será o bastante para nenhum deste tipo de homem. Porque nem eles são o bastante para eles mesmos. E olha, essa pessoa abusiva provavelmente tentará de tudo para entrar em contato com você novamente, para assediar você novamente, por meio de ligações, por meio de mensagens. Eles odeiam serem rejeitados. Odeiam. Bloquear uma pessoa dessa da sua vida é uma afronta para eles. Mas continue você aí, firme e forte, na sua decisão de superar este relacionamento, de superar essa convivência com essa pessoa, de superar essas lembranças que estão se doendo em você, tanto de maneira positiva pela saudade do que foi bom, quanto de maneira negativa pela raiva, o desejo de vingança pelo que foi ruim. Tenha a certeza, minha amiga, o melhor a fazer é você seguir em frente. É seguir em frente no seu plano. Não se deixe levar pela tentação de reencontrar uma outra chance com essa pessoa. E não acredite que nessa chance você conseguirá mudá-lo. Essas pessoas não merecem, esse tipo de homem não merece essa segunda chance. Aquilo que você deve fazer por você é continuar em frente. E acreditando sim, o que vai acontecer. Com o tempo, você volta a ser a pessoa que você sempre foi antes de cair nessas garras desse parceiro abusador. E agora também você tem um grande trunfo na sua mão, que é a capacidade de conhecer um desses seres muito mais rápido. E o conhecimento que você tem sobre você, seu autoconhecimento, também te faz evitar qualquer tipo de comportamento que atrai essas pessoas. Outra coisa que você deve se preocupar é com todos os amigos e todas as pessoas da vida dele. É preciso também que você, além de se livrar dessa pessoa, não mais tenha contato com toda a rede social dessa pessoa. Porque essas pessoas, sem que elas tenham consciência, elas vão fazer o trabalho que ele não vai poder fazer porque ele não tem mais o seu acesso. Principalmente quando você corta totalmente o acesso a ele, todos os parentes e amigos começam a te assediar muito mais para poder fragilizar você, trazer as suas memórias de convivência. Então, corte também. Deixe muito claro que você precisa do seu tempo, que você respeita a amizade com eles, que você os admira, mas que você precisa ficar sozinha por um tempo. E isso é muito, muito importante, porque qualquer informação que ele tenha de você vai servir para que, através dessas pessoas, ele ainda consiga te manipular, te atingir, te enfraquecer, e isso dificulta muito a sua firme decisão de não voltar. Eles vão ser ingenuamente cúmplices do plano que ele tem. Não deixe esse contato, corte todo esse relacionamento. E para finalizar esse vídeo, qual é o meu ensinamento mais precioso que eu quero que você leve deste vídeo de hoje? O vídeo de eu não consigo sair do relacionamento. Então, para finalizar, eu quero te deixar umas últimas palavras. Para a sua sobrevivência em matéria de relacionamento abusivo, é vital que você assuma para você mesma que você tem ponto fraco. Que você tem pontos fracos. É sim, é no plural. Todos nós temos. Mas, infelizmente, a gente vive correndo deles. A gente os acha feio. A gente cresceu com as pessoas nos dizendo que ter fraquezas é muito feio.
a gente vive jogando debaixo do tapete. Mas não é. Tenha, sim, consciência, assuma seus pontos fracos. E, como eu disse, aprenda, inclusive, a rir deles. Seus sonhos também, suas fantasias romantizadas, inclusive, demais, sobre os outros, sobre você, sobre relacionamento, que você foi adestrada desde a sua infância. Abandone essas fantasias, abra mão delas. Infelizmente, essas fantasias de conto de fadas são como portas escancaradas, convidando todo tipo de homem abusador psicológico, emocional e até físico, a invadir esse seu mundo. Abra mão de todas essas fantasias. Assuma simplesmente que são fantasias. Na vida real, os relacionamentos precisam ser construídos pelo dia a dia da vida real. E para diminuir as forças dessas fantasias, eu te convido a aprender a se questionar sobre suas próprias ideias, sobre suas crenças e principalmente sobre suas atitudes e ações. Então, procure aprender a ficar do seu lado e em tudo que você fizer na vida, saiba se colocar em primeiro lugar. E eu vou repetir isso. Em tudo que você estiver fazendo na sua vida, seja trabalho, seja diversão, seja amizade, seja família, seja relacionamento com qualquer pessoa, você tem que estar no primeiro lugar para você. Se pergunte sempre, em cada momento da sua vida, essa situação irá me beneficiar ou eu estou abrindo mão de algo que me custa um alto preço? Essa situação me custa alto de maneira emocional, custa muito para o meu financeiro, ou de maneira social, ou moral, ou até isso exige de mim um sacrifício físico? Ou será que, inclusive, eu não estou me colocando em risco em qualquer uma dessas áreas que eu acabei de dizer? Seja se colocando em risco, ou seja tendo que abrir mão de maneira que isso não deve ser feito para você, se coloca você numa situação ruim, não faça, preste muita atenção. Se você ainda não sabe como fazer isso, é porque você ainda nem está te conhecendo o suficiente. Se você não sabe responder esse tipo de pergunta que eu acabei de te fazer, beneficia a mim ou não, me coloca em risco ou não, eu estou abrindo mão ou não, você não está se conhecendo. Então, procure trabalhar nisso. Não existe nada mais poderoso do que você conhecer a você mesmo. Saber suas fraquezas, saber suas forças, saber principalmente os seus limites, conhecer os seus valores, conhecer seus desejos e aquilo que mais traz paz e fortaleza, transforma você numa fortaleza. O autoconhecimento é certamente o melhor caminho, o caminho ideal para a libertação de qualquer pessoa, libertação em vários aspectos da vida dela, especialmente no que se refere aos assuntos do coração. O que eu te recomendo como palavra final para esse vídeo: fique muito atenta a conhecer e fique também atenta a qualquer pessoa que logo de cara na sua vida lhe pareça boa demais, envolvente e perfeita demais. Fique muito atenta também para aquelas que falam que você é tudo que elas sempre procuraram e quiseram ter na vida. Que você é o número perfeito, tudo que elas sonharam. E feito isso, procure se livrar dessas fantasias, dessas historinhas que, no final, só têm o interesse de prender você numa teia muito envolvente. Finalmente, para acabar este vídeo, o que eu quero que tudo isso você coloque num único pacote e saia dele sabendo que, fazendo o que eu te disse aqui, que você vai estar fazendo com você, é protegendo o seu pescoço de terríveis vampiros que vão roubar seu sangue, seu amor próprio, sua alegria, que é o seu sangue vital. Então, ao invés disso, volte sempre os seus esforços, sua energia, para compreender mais e mais quem é você. E aí sim, a vida vai, com certeza, se tornar bem mais fácil, mais leve e até ser muito gentil do que ela tem sido com você, para você mesma. Então, isso é o que eu queria trazer para você nesse vídeo. Eu espero que ele tenha feito uma grande diferença. Assista-o quantas vezes você quiser, até que você coloque no seu íntimo
no seu subconsciente, o que é importante para você na sua vida. Quando você for a prioridade para você, tenha certeza que muitos bons partidos vão fazer de tudo para ser o número 1 da fila, e te fazer feliz. Um grande abraço, eu vejo você no nosso próximo vídeo.